episódio da série Ética, Cultura e Lazer. O que é programação de lazer? Então, o primeiro paradigma que eu quero defender aqui é de como o lazer tem um aspecto individual e um aspecto coletivo. Sendo que nós, no último episódio, falamos o que é lazer, né? A ciência que estuda a negociação do tempo de indivíduos ou agrupamentos. Então, como uma ciência, ela vai analisar o contexto e as características da negociação de tempo. E esse contexto e essa característica tem um viés de política pública e também tem um viés de escolhas individuais, né? Por isso a gente vai falar desses dois aspectos antes de falar da programação de lazer, exatamente o que eu defino como uma programação. Mas o viés individual está ligado àquele estímulo ou àquela intenção de uma pessoa de se dedicar a uma prática, de engajar tempo numa prática. Então, de acordo com a quantidade de tempo que a pessoa engaja, estabelece-se assim uma classificação da ocupação, da relação que a pessoa tem com aquela ocupação. Então, tem desde aquela pessoa que pratica aquela ocupação raramente, ou aquela pessoa que pratica aquela ocupação como espectador de outro praticante, ou aquela ocupação em que a pessoa se torna um simpatizante e adquire produtos ou serviços relacionados àquela prática, e mesmo aquela ocupação em que a pessoa se torna um praticante amador, um hobbyista, até que se torna um profissional daquela prática. Então isso está ligado a uma adesão individual, a uma construção de uma escolha individual. Mas, por outro lado, tem o aspecto coletivo, porque essas práticas elas existem enquanto cadeias de atividades ou ocupações profissionais e produtivas, né? Então, no âmbito coletivo, essas práticas envolvem outros profissionais e comerciantes e fornecedores, né? Que vão além de uma escolha individual. Então isso gera um mercado, e não só nesse sentido de geração de mercado, mas de como o lazer dá trabalho, como o lazer é uma prática produtiva e como o lazer, de outra forma, gera essa visão, que é a visão que eu defendo, que o trabalho está dentro do lazer e não o contrário, né? Então, nesse âmbito coletivo, se sobressaem aquela faixa de praticantes profissionalizados ou remunerados. Então, se tem um fornecedor que patrocina, se tem um comerciante que patrocina um atleta ou um artista, esse artista, esse atleta acaba recebendo um estímulo que permite se dedicar e gerar essa faixa publicitária, né? Então você é um caso exemplar no Brasil, o caso do futebol, né? A maioria são torcedores e sonham que seus filhos se tornem jogadores. Então milhares de pessoas engajam seus filhos, pagam escolinhas de futebol, mas é uma loteria, é uma faixa mínima que consegue ser profissionalizado e ganhar bem, e se enriquecer. Então é interessante como que a cadeia produtiva daquela atividade, no caso do futebol, ela gera tanto dinheiro publicitário a ponto de ter contratos milionários para jogadores, enquanto a realidade maior da cadeia produtiva do futebol são professores de pequenas escolinhas, crianças que os pais trabalham arduamente para pagar o curso do filho, não para que o filho possa ter chance de praticar o lazer do futebol, mas para que o filho no futuro se torne um jogador, né? Então, isso é um exemplo de uma cadeia produtiva, de uma prática que tem os profissionais e tem os praticantes dessa prática como lazer, né?
e que acabam sendo o grande parte daquela cadeia, a grande parte da cadeia, é, enfim, acreditando que vão alcançar ou que serão um dia como aquela faixa que se sobressai profissionalmente. O que eu quero demonstrar com isso é que a economia e o trabalho estão dentro do lazer e não o contrário, pois o lazer é a negociação do tempo das pessoas. Assim, o trabalho é a parte da produção remunerada e as outras etapas compõem etapas de constituição estrutural daquela atividade, né? Então, existem outros aspectos que não só o aspecto produtivo e remunerado de uma prática, né? Marcenaria, tudo bem, tem um marceneiro profissional, mas tem toda aquela adesão daquela criança, daquele jovem interessado, tem a parte pedagógica do aprendizado, tem a parte daquele conhecimento adquirido com as horas de treinamento, né, de práticas, né, tem, enfim, a busca da matéria-prima, a busca de insumos. Então, é nesse sentido que eu quero defender a cadeia de lazer, como algo que vai além do trabalho, né? As pessoas aprendem um ofício, primeiramente, de forma lúdica, né? Como é que uma criança aprende um ofício? Imitando os adultos, brincando, depois elas se tornam admiradoras, depois elas buscam acesso à informação, à experiência, de modo que a origem de uma ocupação, ela começa na observação, na investigação, na prática pedagógica, né? E cada um com uma adesão possível, né? Então esse é o primeiro paradigma que eu vou colocar nesse episódio, né? Que a estrutura do trabalho, a estrutura de acesso ao trabalho está inserida na prática do lazer e de educação, e não o contrário. Então agora vamos entrar no segundo aspecto desse episódio, que é o modo coletivo e público, né, de interesse público, com o qual o Estado brasileiro assume os direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs, dentre eles o lazer, né? Então, nós já falamos na última live a história do lazer no Brasil a partir da ideologia da modernização brasileira, que acaba constituindo uma visão de lazer atrelada ao trabalho. Então, o trabalhador tem direito ao lazer. Permanece uma visão de lazer como tempo livre de trabalhadores, e não o lazer como uma negociação de tempo, como uma autonomia de construção da sua ocupação, né? Então a gente percebe como o Estado brasileiro se dedica ao longo da história a sanar demandas geradas pela população, né? Então nós temos aí todos os setores da política pública brasileira seguindo essa trajetória de construção de cada setor da política pública, com seus ícones de luta e concessão do direito, como se o Estado tivesse concedendo o bem-estar social da população, e não o contrário, a população tendo que lutar pelo seu bem-estar. Então, isso para mim é o item mais importante para entender por que a programação de lazer é uma questão de saúde pública e de interesse coletivo público. Porque o Estado constrói os valores das pessoas baseado numa publicidade de que o Estado é que está dando o seu direito, e não que você lutou pelo direito, e que se você não ficar atento, você vai perder esses direitos, que é o que está acontecendo na atualidade brasileira, né? Estamos perdendo direitos, porque em algum momento acreditamos que o Estado estava garantindo esses direitos. Não, no Brasil o Estado não garante direitos. O Estado, ele recebe a demanda e a pressão popular, e aí sim ele faz alguma coisa, né? Então, os movimentos sociais lutaram pelos direitos, a Constituição não foi dada pelo Estado brasileiro, foi conquistada pelos trabalhadores, mas por outro lado também esse Estado se aproveita dessa condição de engajamento e mobilização popular, né? Então nós temos aí alguns exemplos aí muito interessantes, que é, por exemplo, a abolição da escravatura. É claro que os donos de escravo se convenceram por uma matemática financeira, eles não aceitaram a abolição da escravatura somente pela luta popular dos abolicionistas,
mas também porque eles entenderam que precisavam de criar um mercado consumidor de trabalhadores remunerados, que seriam esses ex-escravizados. Agora, mais grave ainda é uma publicidade que fala que a princesa Isabel assinou um documento dando a abolição da escravatura. Enfim, a gente poderia discorrer, falar um pouco mais sobre essa imagem popular da abolição da escravatura brasileira, nesse momento ainda que o racismo está sendo enfrentado publicamente de uma maneira que a gente nunca viu, né? Mas eu queria deixar isso como um exemplo de um direito conquistado e não concedido, e de um ambiente de disputa que não cessa, uma disputa que não acaba, né? Então, outros exemplos aí que associam essa ideia de liberdade e direitos, né? Mostram como que esses dois componentes, ou seja, um componente em que personagens do poder percebem que deve conceder a demanda popular e como que essa demanda popular pressiona esses personagens do poder, mas como eles ainda permanecem dominando a opinião pública para dizer, olha como nós somos sensíveis e bondosos e estamos concedendo a vocês esse direito, né? Então, esse segundo paradigma é o paradigma em que eu defendo que o estado de bem-estar social do Brasil, os direitos de bem-estar social do Brasil são tutelados pelo Estado, fazendo parecer que o Estado nos protege, nos representa, mas o Estado foi declarado por militares, foi mantido por uma categoria de servidores públicos, herdeiros dos nobres e aristocratas do Império Colonial. Então, para defender o que eu acredito, que o Estado brasileiro é uma mistura de publicidade falsa, de publicidade farsante e de disputa sangrenta do povo pelos seus direitos, né? E porque a gente já percebeu também que os direitos iguais, eles têm um viés, né? Que o viés é assim, uns mais iguais que os outros, ou então somos iguais em determinados contextos, mas em outros não, né? Haja visto a condição, novamente, dos negros e indígenas, dos povos originários, na construção da riqueza do país, né? E ao mesmo tempo sendo perseguidos como principais suspeitos dos crimes violentos desse país, né? É uma contradição que pareceria uma coincidência se não fosse esse estudo sociológico e antropológico que a gente faz para entender como que a distribuição de renda do Brasil é falha e como que nós estamos sempre caindo nesse conto, estamos sempre aceitando um novo mito de democracia e que no final vai demonstrar que foi mais uma estratégia, mais um pequeno golpe daqueles herdeiros, né, dos candidatos, das famílias herdeiras da nobreza colonial, né? Bom, mas e por que o lazer então se torna um direito que a gente defende como um direito fundamental que deve ser cumprido? Porque para uma pessoa praticar o seu lazer de maneira plena, outras necessidades têm que estar garantidas: alimentação, moradia, educação. Então, quando a gente defende o lazer, é para criar um outro ambiente de defesa de direitos, sem desfazer dos outros, mas que fortaleça esse olhar e essa capacidade de querer mais, do brasileiro ou da brasileira querer mais. Porque vamos combinar, essa coisa de menos pior já deu, né? Essa síndrome de vira-lata, essa síndrome de jeitinho brasileiro, de ser incriminado, de ser culpabilizado pela dificuldade, pela necessidade, já deu. Então, na minha visão, a gente tem que defender algo que vai além do menos pior. A gente tem que defender um novo projeto de Brasil, uma nova ideia de representação democrática eleitoral, e eu acredito que isso vai vir do lazer, do que te satisfaz, do que te alegra, do que te contempla, porque aí você vai ter estímulo, vontade, desejo de lutar por esse direito. Quem não quer lutar pelo direito de lazer?
Então, falando um pouco do que é a programação, do que eu concebo como programação de lazer, o termo programação é relativo a uma rotina ou uma alimentação com tempo, né? Alimentação de tempo em determinada prática ou ocupação. A programação ela é dada por impulsos, ou seja, por fatores que atraem, que levam você a desejar a programação. Acredito que um dos primeiros impulsos de uma programação é o desejo constituído pelas memórias e pela satisfação sensorial corporal. Então nós temos aí um impulso relacionado à satisfação de desejos, que nós vamos ver também que esses desejos se tornam uma linha de estudo da sua personalidade. O que você deseja está ligado à sua memória de infância e à sua memória sensorial. É um aspecto. O outro aspecto está ligado ao impulso do ambiente, ou seja, onde você viveu, participou daquela realidade, o que mais te agradava, está ligado à memória de infância também, mas está bem ligado também à sua condição socioeconômica, né? Crianças que têm acesso a brinquedos prontos, industriais, talvez não consigam ver em toquinhos, em cacos, em peças desmontadas, o mesmo prazer que uma criança que nunca teve um brinquedo industrial, né? Então, se você tem acesso a objetos fragmentados, partes de objetos, e constrói o seu brinquedo, isso traz um outro tipo de satisfação diferente de você ter brinquedos construídos industrialmente, já prontos, né, já acabados, né? Então, isso seria uma ideia de contexto, né, para construir uma programação de lazer. Uma outra dimensão que é esse impulso mecânico, né? O lazer que você é levado a praticar ou que você nunca praticou. Então pode ser que tenha algo que você nunca fez e que você tenha vocação para aquilo, mas como saber se você nunca praticou, né? Qual é a diversidade de acesso, de práticas de lazer que você tem, né? O outro é o impulso planejado, ou seja, o que você consegue planejar do seu tempo. O que do seu tempo não lhe é tomado pela noção de produtividade e trabalho austero e cansativo. Porque um cara que trabalha o dia inteiro, chega em casa, o lazer máximo que ele consegue praticar é ver televisão, brincar 10 minutos com o filho, dar uns beijinhos na esposa, mesmo caso da esposa, trabalha o dia inteiro, 3 jornadas. No caso da programação de lazer da mulher, é mais complexo ainda trabalhar essas dimensões, porque tem 3 jornadas de trabalho. O que resta de tempo para uma mulher praticar de lazer, né? Cuidar da casa? Isso me lembra o exemplo do presente, né? Porque a minha mãe nunca aceitou presente doméstico no aniversário dela. Falou, se você quer comprar uma coisa para casa, você compra. Agora, para mim, você dê algo que eu goste, não algo para casa. Presente de Dia das Mães ou presente de aniversário é um pano de prato. Então, para falar, dar um exemplo de como que o lazer feminino é mais complexo ainda de ser trabalhado, dado ao contexto aí de preconceito contra a mulher, né? Mas, ao mesmo tempo, essa capacidade de planejar o que fazer, dependendo do que você consegue planejar no mínimo de tempo que te sobra, isso demonstra uma determinação em praticar lazer. E essa determinação também vai ser medida para a gente criar uma programação de lazer, né? E finalmente, o que constitui uma programação básica de qualquer coisa programável, desde do funcionamento de uma máquina até uma programação de uma rotina, são as conexões de comandos que a gente consegue estabelecer. Porque a programação é uma série de ações e comandos organizados com inteligência. O que eu quero dizer com isso? Que essa inteligência ela é medida pela essa capacidade de associar todas essas variáveis que eu falei para criar uma prática constante e frequente, né? Claro que isso vai ser resumido numa disponibilidade da pessoa em praticar algo, né?
mas não deixa de ser para um adulto uma visão racional do que é uma programação de lazer trabalhada e definida, né? Então, na programação de lazer, nós temos um viés público, né? Que é... Ah, não. Antes de falar do viés público ou privado. Então, essas variáveis, esses fatores que eu falei na constituição de uma programação de lazer, eles vão ser referência para criar um diagnóstico de lazer da pessoa. Então, esse diagnóstico ele vai contribuir. Primeiro, a gente faz uma anamnese, né? Levanta as informações da vida da pessoa a partir de uma conversa, de uma reflexão, perguntas geradoras. Dessa anamnese, a gente cria um primeiro esboço de um diagnóstico, para que a pessoa, junto com o programador de lazer, faça uma filtragem, faça uma análise do que de fato ela tem feito com o tempo dela e se esse tempo tem sido realmente bem aproveitado, né? E a partir desse diagnóstico, a gente vai criar as primeiras ações e as primeiras práticas para testar se o diagnóstico realmente contempla e satisfaz a pessoa, né? Então, dentro do viés público, nós temos aí os grupos virtuais, né, de determinados temas, nós temos a agenda de trocas entre simpatizantes e praticantes de determinadas coisas, nós temos esse valor de solidariedade entre praticantes, né, um praticante mais aplicado, mais experiente, estimulando um praticante iniciante. Nós temos as comunidades de compra, venda, troca. Então isso seria um viés público. Tudo que você pode fazer em nome daquela ocupação que é oferecido de forma gratuita ou de forma compartilhada ou trocada, né? E, paralelamente, temos o viés privado, que são os serviços pagos, né? Que são os estudos, os cursos, as vivências, as investigações, né? As compras de materiais ou insumos, a contratação de um profissional, de um técnico, de modo que nesse viés privado, você alimenta o viés privado com o viés público, né? Das agendas de trocas e com os grupos abertos, mas você também retroalimenta esse ambiente público contratando serviços, né? E aí esse é o ponto, acho que é o ponto chave da programação de lazer coletiva, é que você consegue acessar direitos ao lazer que já existem, que muitas vezes você não conhece, você consegue se engajar em rede de trocas e ter um acesso mais barato àquela prática que você tem interesse, e finalmente você consegue compreender a necessidade que você tem de estar em grupos de comércio ou trocas para baratear serviços. Então, quando você é dono de uma empresa e propicia uma prática de lazer coletiva para os seus funcionários, vai numa academia e fala assim, olha, todos esses serviços de lazer que tem nessa academia, estou dando exemplo, tá, gente? Isso é muito mais amplo do que se possa imaginar. Ou numa loja de material de desenho ou de pintura. Olha, todo mundo que vier dessa empresa, que for parente de alguém dessa empresa e conseguir comprovar o parentesco, você dá um desconto de 20%. Então todo mundo da empresa vai comprar naquela loja material de desenho ou vai fazer atividade física naquela academia. Isso vai baratear a sua prática de lazer. Ou então quando a gente cria um grupo entre amigos e esse grupo vai lá na loja ou no instrutor e fala, instrutor, nós temos um grupo e queremos contratar o serviço com você. Você pode nos dar um desconto? Pode melhorar o nosso acesso? Então você acaba tendo um acesso barateado, um custo-benefício melhor do que se você fosse sozinho procurar aquele serviço. Então isso é uma dica que fica aí. Então eu vou gravar alguns podcasts falando das classificações do tempo de dedicação às práticas de lazer. Eu vou gravar um podcast falando do diagnóstico para uma programação de lazer. E essa foi o nosso terceiro episódio, o que é programação de lazer, da websérie Ética, Cultura e Lazer. Não perca o quarto episódio, onde nós vamos debater
sobre teatro, baseado num espetáculo que eu produzi e dirigi. E nós vamos falar um pouco então sobre os mitos da dramaturgia teatral, os mitos da construção das histórias, né, que vão além do teatro e que estão presentes em toda a cultura aí de contação de histórias e de personagens, né, de desenvolvimento de personagens. Muito obrigado, até a próxima. Agora eu já estou menos agressivo, então se você gostou, se inscreva, dê uma curtida, compartilhe com os amigos. Porque no começo eu achava que esse negócio de pedir curtida e pedir inscrição era uma coisa muito chata, mas agora eu estou vendo que tem que pedir mesmo, né? Por favor, se inscreva, curte, compartilha. Muito obrigado. Um bom estudo.